fighting forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me. Chega mais, professor Kraus na área para trocar uma ideia com você, uma ideia super especial sobre Exame Nacional do Ensino Médio, Ciências Humanas e suas tecnologias, mais especificamente filosofia. Você que está se preparando para o Enem já deve ter uma noção do quanto a filosofia pode fazer toda a diferença na tua média, não só no teu desempenho em humanas, mas também como repertório sociocultural para a redação. E nesse nosso papo vai ser muito importante você prestar atenção em cada tópico e também eu oriento você a fazer anotações. Anotações vão ajudar também você a desenvolver aí um fio, construindo uma sequência de elementos que vão te dar essa base, vão te dar essa confiança para acertar as questões. Esse papo é de filosofia, especificamente sobre um eixo, o eixo temático natureza do conhecimento. E de cara, eu já quero te adiantar que esse eixo temático ele já rendeu muitas questões ao longo da história do Enem e certamente você vai se deparar com alguma questão falando sobre a natureza do conhecimento em filosofia. E a primeira observação que eu quero fazer nesse sentido e que você vai precisar anotar é o significado de uma palavrinha chamada epistemologia. Epistemologia vem do grego episteme e significa conhecimento. Podemos dizer que a epistemologia é essa área da filosofia que se debruça nessas reflexões sobre como o conhecimento ele é criado ou como o conhecimento é obtido, como o ser humano pode alcançar o conhecimento. E aí, você tem que ficar muito ligado no significado dessa palavra, porque ela já apareceu em enunciados e ela pode voltar a aparecer em enunciados e até em alternativas. Então, quando aparecer a palavra epistemologia ou a flexão da palavra epistemologia epistemológico, você já entende que é algo relacionado a conhecimento. E aí, de cara também, eu quero chamar a sua atenção para o posicionamento de alguns dos mais importantes ícones da filosofia em discussões sobre a natureza do conhecimento. E aí eu quero chamar a tua atenção e você anota Sócrates. Não vamos esquecer que Sócrates ele é muito lembrado, não apenas pela maiêutica, mas por ser um defensor da importância do autoconhecimento. Podemos inclusive falar sobre o inatismo socrático. Então, de acordo com Sócrates, não faz sentido pensar sobre o conhecimento ele sendo transmitido. Então, caso você encontre uma alternativa falando que Sócrates foi um grande mestre porque ele transmitia conhecimentos, isso aí não tem nada a ver com a proposta socrática. Sócrates acreditava que o saber já estava dentro do ser. E a partir dessas conversas que ele ia desenvolvendo, que ali tem a maiêutica, tem a ironia, ele acreditava que esse saber ele poderia ser desperto. Nessa mesma linha de pensamento socrático, a gente pode destacar Platão. Platão também é um pensador que vai dar match com essa visão socrática. Platão também era um defensor desse autoconhecimento. E aí tem uma palavra muito interessante, muito curiosa dentro da filosofia platônica, que é a palavra reminiscência. Reminiscência, a tradução mais legal é memória, recordação ou lembrança. Platão acreditava que a alma é imortal. Então a alma humana ela vem de um mundo que é imaterial e que é eterno. Inclusive a própria alma é eterna. E aí essa alma ela traz o saber gravado dentro dela. Então Platão vai nessa mesma linha de que não existe transmissão. O que existe é uma recordação, que aí requer justamente o uso da racionalidade e o emprego da dialética. Diferentemente de Platão, Aristóteles, ao falar sobre conhecimento, ele vai defender um posicionamento empirista. E aí você anota a palavra empirismo. A palavra empirismo, ela vem do grego empeiria e significa experiência. Então Aristóteles, mesmo tendo sido discípulo de Platão, diga-se de passagem, o mais importante discípulo de Platão, ele vai defender a importância do hábito, a importância da experiência e a importância dos sentidos na obtenção do conhecimento. Até porque para Aristóteles, nós não temos dois mundos, nós só temos esse mundo. Saindo dessa perspectiva da filosofia antiga, dando um salto na história e chegando na filosofia medieval, algumas dicas valiosas
e que já fizeram a diferença em uma edição recente do Enem. Filosofia medieval, os dois grandes personagens são, sem sombra de dúvidas, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Sobre esse assunto, a natureza do conhecimento, é importante destacar que Santo Agostinho ele vai defender uma certa importância, uma certa preponderância até da fé sobre a razão. Tanto que ele vai defender a sua teoria da iluminação. Então, no sentido do conhecimento, o que Santo Agostinho vai defender é que nós dependemos de uma iluminação divina. Nós precisamos da revelação de Deus para poder obter esse saber, certo? Quando nós trocamos ideia com São Tomás de Aquino, a gente percebe um ajuste que é muito interessante. Enquanto Santo Agostinho vai defender essa superioridade da fé sobre a razão, ou seja, a razão em Santo Agostinho ela é insuficiente, quando a gente vai olhar para a filosofia de São Tomás de Aquino, a gente percebe, a gente encontra um filósofo que vai defender o seguinte: a razão ela nos dá essa capacidade de obter um tipo de conhecimento. E a fé, por sua vez, também nos dá a condição de obter um tipo de conhecimento. Aqui nós temos um conhecimento intelectual, aqui nós temos um conhecimento espiritual. Aquilo que não pode ser compreendido pela razão vai ser compreendido pela fé, aquilo que não é compreendido pela fé vai ser explicado pela razão, então elas acabam se completando. Quando nós chegamos finalmente na filosofia moderna, e aí nós estamos dando um outro salto significativo para essas dicas aqui pontuais sobre natureza do conhecimento, a gente encontra o grande embate moderno sobre isso, o grande embate epistemológico entre empirismo e racionalismo. Esse embate, essa disputa, esse conflito já gerou muitas questões em diversos vestibulares e também no Exame Nacional de Ensino Médio. Então vale muito a pena ficar ligado nisso. Quando a gente fala de racionalismo, nós estamos falando de uma corrente da filosofia tipicamente moderna, e essa corrente ela vai colocar a razão como grande protagonista nessa produção do conhecimento. A razão está acima dos sentidos. Quando nós falamos do empirismo moderno, nós vamos encontrar pensadores que vão colocar os sentidos e as experiências acima da racionalidade. Uma importante observação: os racionalistas, ao colocarem a razão acima dos sentidos e da experiência, eles não estão descartando, eles não estão negligenciando, esquecendo, deletando os sentidos e a experiência. Da mesma forma, os empiristas, eles não desconsideram o papel importante que a razão desempenha na produção do conhecimento. É só uma questão de destacar. E aí, nas suas anotações, você deve colocar quais seriam grandes exemplos de personagens da história da filosofia defendendo racionalismo e defendendo empirismo. No lado racionalista, não pode faltar na sua anotação René Descartes. Então, para esse grande personagem da história, inclusive considerado o pai da modernidade, a razão é a grande chave, o grande alicerce para a construção do conhecimento. Vale a pena também colocar nas suas anotações o fato de que Descartes ele vai construir uma filosofia de crítica ao empirismo. Ele tem aí, eu não diria nem um pé atrás com os sentidos e a experiência, ele tem os dois pés atrás. Por outro lado, quando nós falamos dos empiristas, você precisa notar Francis Bacon. Francis Bacon é considerado um dos pais da ciência moderna. Evidentemente, nesse cenário se destaca também Galileu Galilei. Mas Francis Bacon, ele traz aí uma revolução para o empirismo, que é o chamado empirismo indutivo ou empirismo científico. E aí, isso também precisa estar na sua anotação. Assim, como importante pensador iluminista e também empirista, o grande John Locke. John Locke, ele ajudou, de certa forma, a popularizar o empirismo através da expressão tábula rasa. Ele vai argumentar que é como se a mente humana fosse uma folha em branco cujo conhecimento vai sendo escrito a partir da experiência. Com isso, no entanto, John Locke não está dizendo que não existe uma coisa chamada intelecto, que não existe uma coisa chamada racionalidade. Muito pelo contrário, ele defende que nós temos essa capacidade intelectual, essa capacidade racional. Evidentemente, nós temos outros importantes nomes nesse cenário moderno e que valem a pena também de ter uma menção especial. Aí você anota para dar uma olhada em David Hume, certo? Importante demais, o empirismo radical de David Hume
e também o posicionamento de um grande filósofo chamado Immanuel Kant. Então, esses pensadores assim são aqueles obrigatórios para chegar na prova muito bem. Beleza? Então essas dicas aqui vão te ajudar a se sair melhor na prova, eu tenho certeza disso. Um grande abraço e até a próxima.